Olá pessoal, Pai do Senhor Jesus, de volta ao Pedal com Fé, depois de mais de 6 meses, como já havíamos falado no pedal anterior. Como disse, estamos retomando o Pedal com Fé, depois desse tempo parado aí por pandemia, né, e vários outros fatores, inclusive de instrumentos técnicos, mas retomando aqui com essa turma boa, Dr. Ozanan, nosso irmão, clínico geral, os nossos companheiros aqui do pedal, servo de Deus, e o homem do Vapo ali, ó, Gabriel, Vapo Hamburgueria, né? Pensou Vapo, é só ligar para esse camarada ali, de quarta a sábado, tá no batente lá para atender com muita alegria a todos. E esse mês é um mês muito especial, e é o mês que a nossa denominação, né, Assembleia de Deus. E hoje nós vamos estar fazendo 2 entrevistas muito especiais, né, a respeito dessa história da Assembleia de Deus em Santa Luzia, que dia 20, esse mês, estará fazendo 65 anos. E nada melhor do que aproveitar essa data especial, que também significa muito para nós, estar compartilhando aqui no pedal essa história. E teremos 2 entrevistas, uma de caráter histórico, né, com um dos nossos líderes, na verdade o vice-presidente da igreja, pastor Eldo Torres, e uma de caráter administrativo e eclesiástico, que vai ser feita com o nosso líder da Assembleia de Deus em Santa Luzia, pastor Josimar. Então, por enquanto é isso, vamos continuar pedalando. Daqui a pouco a gente volta com essas entrevistas e trazendo essa história bonita para vocês. Até mais! Pois bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que nos acompanham no canal Pedal com Fé. Como havíamos falado, hoje estaríamos fazendo uma reflexão, né? Na verdade, uma entrevista, uma homenagem muito especial em razão do aniversário da nossa denominação, Assembleia de Deus aqui em Santa Luzia. No próximo dia 20, este mês, estará completando 65 anos. Uma data histórica e muito significativa e importante para todos nós. E como havíamos falado, estaríamos fazendo uma entrevista, na verdade 2 entrevistas, uma de caráter histórico e outra de caráter administrativo, eclesiástico. E hoje estaremos começando aqui com o nosso companheiro, um dos nossos líderes da Assembleia de Deus, na verdade nosso vice-líder da Assembleia de Deus em Santa Luzia, pastor Eldo Torres. Está aqui ao lado da sua indigna esposa, missionária Iris Torres. E pastor Eldo, da paz do Senhor, missionária Iris, da paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui com os nossos irmãos que nos recepcionam aqui em sua chácara. Tem o nome já? Beth Shalom. Chácara Beth Shalom, né? Nome muito significativo, muito importante, né? Casa de paz. E realmente aqui é um lugar muito pacífico, aqui o estresse passa longe. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade, por essa boa recepção que o pastor Ailton nos dá aqui na sua chácara.
para estar aqui nos dando uma panorâmica da história da Assembleia de Deus em Santa Luzia. Que de início eu quero salientar que é uma história, modéstia à parte, muito bonita. Já estivemos conversando aqui um pouco sobre alguns detalhes de como tudo começou. E ele vai ficar aqui à vontade para estar dando essa fala inicial, né? Dando esse pontapé inicial dessa história, mostrando aqui detalhes que talvez você que nos acompanhe e é da Assembleia de Deus e já tem 10, 20, 30 anos como crente desta denominação aqui, serve ao Senhor nesta denominação e talvez não conheça esse detalhe da história que ele vai nos dar aqui nessa panorâmica, né? Então, pastor Aildo, como foi que começou essa história, né? Fique à vontade. Olha, essa história, em primeiro lugar, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, que creio que vão estar a par dessa história, nos ouvindo, nos assistindo. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui com 15 anos de idade. Isso tem 41 anos, eu tenho 41 anos da história de Santa Luzia. Cheguei na época do pastor Benedito Chagas, como em outra entrevista eu já falei, na época, todos aqui em Santa Luzia conhecia, era o pastor mais elegante que já tinha se visto. Pastor Benedito Chagas, até quando ele fazia o interior montado a cavalo, mas ele fazia isto de paletó e gravata, aquele chapéu que era conhecido da época, então era um pastor elegante. Coisa bem a caráter, né? A caráter, todo mundo sabia que era o pastor Benedito Chagas, devido à sua maneira de se trajar. Então, desses pastores, Benedito Chagas só teve antes do pastor Benedito Chagas, o pastor Francisco de Melo, o pastor José Gomes e o pastor José Ferreira. Do José Ferreira foi que houve o registro da igreja aqui em Santa Luzia, que é os 60 anos comemorado, 65. dos 65 anos, né? Do pastor José Ferreira para cá. Só que antes do pastor José Ferreira, teve o trabalho que era na Barraca Cercada, e também teve, antes da Barraca Cercada, já se tinha um dirigente aqui. A congregação era situada ali, à margem da estrada de Boiada, num lugar por nome Palmeirinha, que hoje é um dos bairros, o Alto São Francisco. O Alto São Francisco ali foi onde iniciou o trabalho do Senhor. Quer dizer, deste local, da história que foi do registro, mas para o início do trabalho aqui, nós temos cerca de 15 ou mais anos de história que ficou para trás. Interessante observar, pastor Aildo, que hoje, nesse referido local, né, que antes era chamado Palmeirinha, está a congregação. A congregação é Emaús, né? Exato, Isso. A congregação é Emaús. Ali, aquela rua da congregação Emaús, era a antiga estrada de Boiada, que ela vinha da Barraca Cercada, passava por ali e ia também em direção ao Bacuri da Boiada. O que se deu? Toda a expectativa desse trabalho ali, que fora localizado, cujo dirigente era o irmão Raimundo Cajá. O Raimundo Cajá, quando a igreja completou aqui 60 anos, o irmão Raimundo Cajá ainda estava vivo. Eu ainda me deu na mente de ir à procura dele, porque temos irmãos que conhecem ele, que conheciam, que ainda tinha contato com ele. Há 5 anos atrás, ele ainda estava vivo, com 106 anos de idade e muito lúcido, morando na cidade de Almeirim, no estado do Amazonas. Então, ele lá sabia detalhar. Ele foi enviado para trabalhar e dirigir esta congregação aqui neste setor pela igreja em Bom Futuro, antes que existisse a Barraca Cercada como sede de campo. Então, isso é uma história muito interessante, muito importante, porque a minha sogra, por exemplo, a irmã Nazaré, ainda congregou com
o irmão Raimundo Cajá. Ela vindo ali de Olho d'Água do Manuel Luiz, próximo a Vitorino Freire. Ela veio para cá e quando chegou aqui o trabalho era ali localizado. Quando o irmão Raimundo Cajá sai daqui de Santa Luzia com os filhos que tinham dele já morando em Almeirim e levaram ele, esse trabalho ali na Palmeirinha foi... parou o trabalho. Por quê? Alguns irmãos vieram para congregar ali num trabalho que foi aberto ali na Rua Grande, próximo ali à casa, a UDP, hoje a UDP do Dr. Luiz. Porque posteriormente mudou-se o trabalho para a Rua da Salvação, que é a Rua da Casa Pastoral hoje. Já é a Rua 26 de Março. É a Rua 26 de Março, conhecida como Rua da Salvação, anteriormente. Então, dali se começa o trabalho. Eu quero dizer o seguinte, que destes 65 anos de registro, nós estamos com 65 anos de registro. Uma data oficial. Uma data oficial de nascimento, porque não se pode, de forma alguma, mesmo que se registre alguém com 15 anos de idade, mas tem que dizer, a data que nasceu foi tal época. O trabalho nasceu tal época, agora foi registrado. Da vida, né, que não pode ser ignorado. Que não pode ser ignorado. Com 15 anos, né? Ninguém nasce com 15 anos. Mas nós estamos completando 65 anos de registro. Oficialmente pela convenção. Agora, de nascimento, nós temos aí uma faixa de 15 a 18 anos de história que ficou. Ficou na história, mas não foi oficialmente registrado. Exato. Né? É uma história que... É uma história linda, uma história bonita. Que ainda bem que é conhecida, né? E que tem esses detalhes e que não pode ser ignorada pela nossa denominação, né? Com certeza. A história começa do início. Do início, do seu nascedor. Do início. Pastor Aildo, já deu para perceber a todos vocês que estão nos acompanhando que é uma história que com certeza o pastor Aildo teria muito aqui a falar, de muitos detalhes ocorridos ao longo desse tempo de história da Assembleia de Deus em Santa Luzia. E acredito que ele, como conhecedor de fatos, que foi até testemunha ocular pelo tempo que esteve e está aqui residindo nesta cidade. E nesse contexto, pastor Aildo, ao longo desses anos, você vai também ficar à vontade para dizer quando chegou aqui e começou a se envolver com a igreja aqui em Santa Luzia, e dizer um pouco da sua história nesse contexto da igreja, da história da igreja, e também observar assim, quais foram os fatos que mais marcaram a sua história dentro dessa história, como servo de Deus, como pastor. Pois eu recordo que quando eu cheguei aqui em 98, foi a data que eu cheguei em Santa Luzia e passei a servir ao Senhor aqui nesta congregação, estava apenas com uns 2 anos de fé, e já eu encontrei na liderança da igreja, já como pastor auxiliar da igreja aqui, me parece em 97, que foi inaugurado o Templo Central. 98. 98, o senhor já foi apresentado também nessa data ao Santo Ministério. Então fique à vontade e fale um pouco sobre isso. Olha, quando eu cheguei aqui aos 15 anos de idade, e a nossa família foi residir em Floresta. Era campo aqui de Santa Luzia, pastor Benedito Chagas. O dirigente lá em Floresta era o irmão Antônio José, e um homem de muito pulso. E como eu sempre fui envolvido na obra... De muito pulso, parecia um alagoano também, né? Envolvido ali na obra, ele me pôs para ser auxiliar. Nessa data, foi uma visita do pastor Benedito Chagas. Me recordo muito bem hoje que estava ali presente, junto com ele, pastor Benedito Chagas, irmão Agimiro das Chagas, o irmão João Ferreira, farmacêutico, pai do irmão Samuel, do João Filho, João Ferreira, irmão Juvenal Monteiro,
E o Lorival Freitas ainda não tinha gravado. Estava se preparando para fazer a sua gravação. E eles foram lá, e nesta data eu fui escolhido para ser auxiliar, aos 16 anos de idade, auxiliar no púlpito e também líder de mocidade. Então, desta data, a gente veio trabalhando. Aí saiu o pastor Benedito Chagas, veio o pastor Mesquita. Na gestão do pastor Mesquita, que foi muito breve assim, logo um ano depois, eu não era nem batizado nas águas, já fui. Com um ano depois, com o pastor Raimundo Mesquita, foi que eu fui batizado. Ele me batizou nas águas. Mas neste dia foi o que é muito marcante nessa história, em 1980, é que... Ainda não era nem nascido ainda. Em 1980, o dirigente da congregação, nós demos o nome, éramos 25 jovens que ia ser batizado. Foram 60 dias de oração para descer as águas. E ele ainda disse, olha, a igreja presta atenção, no linguajar dele, né? A igreja preste bem atenção a estes jovens, porque o que pisar fora do caco, não vai descer as águas. E para a glória de Deus, o que foi muito interessante, isso aqui foi marcante, que no dia do batismo, todos aqueles 25 jovens que estavam ali para ser batizados nas águas, foram batizados com o Espírito Santo. Foi o que imaginei. Esse rapaz, a água, com 60 dias de oração, 60, jejum, a água todos pega foram fogo. batizados. E o pastor Glória Mesquita, na hora que estava batizando, recebeu um batismo com o Espírito Santo na escola bíblica dominical. Aí ficou aquele mover, todo mundo foi embora para casa para almoçar. O porteiro fechou a porta da congregação e nos deixou lá dentro. Eles no fogo. Eles vieram para o estudo bíblico e estava pegando fogo. O pastor não conseguiu ministrar estudo bíblico à tarde, né? Que sempre tínhamos estudo bíblico, era tradicional na parte da tarde, nas festas. Então, descemos para o rio. Quando descemos para o rio com aquele multidão de gente, que não só foi os 25 jovens, era 25 jovens, muitos irmãos. Foi uma eram faixa... só os candidatos ao batismo. Só os candidatos ao batismo eram 25. Mas os demais que foram batizados ficaram todos presos lá, ninguém foi almoçar. E descemos para as águas, aí com aquele barulho de crente falando de mistério, a multidão do povoado seguiu, para ver o que chamou a atenção mesmo, né? Chamou a atenção. Então lá nas águas, a água parece que fervia. Virou gasolina. Com os crentes ali batizados com o Espírito Santo. Isso Glória aqui me chamou muito a atenção. É algo glorioso. Algo glorioso. E eu não vi mais, deste tempo para cá, algo igual. Já vi, não é, várias pessoas sendo batizadas, mesmo eu batizando, mas igual aquele evento. Tem coisa assim que Deus faz, né? E que é bem específico. Bem específico, né? Foi específico para aquela data. Para aquelas pessoas. Muito ele interessante. Pode fazer muito mais, né? Mas faz. Tem coisa que é mesmo bem singular da parte de Deus. Então isso nos chamou muita atenção. Agora, há poucos dias, eu fazendo uma visita ao pastor Mesquita, num trabalho que teve lá em São Mateus. Sim. Aí ele não me reconheceu. Aquela convenção que teve lá. Foi, isso. Ele não me reconheceu, mas aí eu expliquei para ele. Quando eu expliquei, ele chorou, porque ainda lembrando e relembrando aquele trabalho que aconteceu lá em Floresta. A história estava bem nítida na mente dele. Então, posteriormente, veio o pastor Silvestre, o pastor Manuel Ferreira Braga, com o pastor Silvestre. Em 84 foi desmembrado, Floresta. Então foi quando eu fiquei em Floresta, mas fazendo parte da Santa Luzia, porque o meu coração estava aqui, estava... Né? Lá e cá. E depois, quando nós retornamos aqui novamente para a sede em Santa Luzia, mas conhecendo toda esta história, porque foi desmembrado na época do pastor Braga e eu retornei ainda para Santa Luzia na época do saudoso pastor Braga. De saudosa memória, homem que eu
Aprendi muito com ele, muitíssimo mesmo. Foi quem me apresentou ao Foi quem me ministério. apresentou ao ministério. Não é? Hoje, outro caso marcante é a data de inauguração do Templo Central. É o mesmo tempo seu do meu aniversário ingresso de de ministério. É algo bem É importante, bem né? importante. Uma data Né? importante, Como realmente. filho da igreja, também, junto com o Templo Central, a gente está completando o ano no Santo Ministério, Glória a Deus. fazendo aqui o que der certo e a nossa possibilidade para o Senhor Jesus. Contribuindo com o reino de Deus. É. Pois bem, meus queridos, então já deu para sentir aí um pouco, né, nessa panorâmica, o que foi e é a história da Assembleia de Deus em Santa Luzia. Então, eu sei que, para não ficar muito comprido o vídeo, né, ainda teremos outra entrevista para editar aqui junto, mas fica aqui essas informações e que eu espero que contribua ainda mais com o seu conhecimento dessa história, que esperamos em Deus se transforme em um livro. Estaremos orando por isso, né? E mais uma vez queremos aqui agradecer a Deus por esta oportunidade que o pastor Aildo está nos dando de estar fazendo com ele essa entrevista, o que sinceramente me traz muita alegria, né? Porque apesar de não ter nascido um filho dessa igreja, né? Na fé, mas eu me considero inteiramente um filho desta igreja, porque nos 2 primeiros anos de fé da minha vida cristã, fui aqui bem recepcionado em 2008, quando comecei a congregar lá na Vila São Paulo, né? Hoje a congregação Betel, na época o dirigente Diácono Raimundo Ribeiro, e praticamente 2 anos depois, 1 ano e meio depois, fui para o Templo Central, e aí de lá para cá a gente vem servindo a Deus ao lado desses homens de Deus, esses companheiros. Graças a Deus. Fazendo aqui a obra de Deus, promovendo o seu reino e fazendo a nossa parte, né? Como bem disse aqui o pastor Aildo, cumprindo com o ministério que Deus tem nos confiado, que para mim é uma honra e uma grande alegria. Então agradecer também a missionária Iris, que também nos recepciona aqui. Ainda estou lembrando aqui daquele último almoço que a gente teve aqui, deu vontade de vir outra vez. E eu espero não demorar muito, né? Outra, sim, E, pastor Rubenilton, antes do senhor fazer a sua conclusão, eu quero dizer o seguinte. Eu parabenizo a igreja em Santa Luzia por algo muito interessante. Observe, o senhor é observador disto aí. Olhando ali, chegando ali na secretaria da igreja, a gente vê a galeria dos pastores. Né? Esse tempo de 65 anos, mas são pouquíssimos os pastores presidentes que por aqui passaram. Verdade. É uma prova que é uma igreja amorosa. A igreja em Santa Luzia é uma igreja amorosa, é uma igreja sem conflito. Me parece 12 pastores, 13? Nessa faixa. Né? Porque me colocaram também... Incluindo o senhor e me parece o pastor João Carvalho. Né? Que também me colocaram lá na galeria. Porque era justo, né? Porque... Era justo. Entende-se que a igreja, no período da transição do pastor Silvestre, que foi transferido para a Barra do Corda. Retornou para a Barra do Corda em julho, e o pastor Josimar só podia chegar em agosto. Então, do dia 20... É o presidente de transição. Isso, eu fui presidente interino. Agora foi que caiu a ficha. Nunca tinha pensado nisso. Eu estou lá na galeria, devido a isso. Transição. É porque eu fui o presidente de transição interino. Não é? Tá aí, senhor, que eu não tinha imaginado isso. É por isso que eu estou lá na galeria. Muito bem lembrado. Então, completa-se 9 devido eu estar lá. Não é? Mas veja só, o tempo do pastor Braga aqui foram 18 anos. Pastor Josimar, pela graça e a bondade de Deus, já está com 19 anos. 19, não é? Graças a Deus. Então, é uma igreja amorosa, é uma igreja acolhedora, que zela e honra seus pastores. Eu disse na entrevista agora na TV Novo Tempo, que é uma coisa que chama muita atenção. Hoje, pastor Rubenilton,
É claro, todo mundo está olhando aí que eu não sou tão velho, viu? Não vão... Ele disse a data dele no início, né? Na fala dele. Se fizerem a soma, sabe? Eu cheguei com 15, estou com 41 anos, que é um menino novo. É um menino novo. E eu passo nas ruas, os meninos, não só crianças, filhos de crentes, mas pessoas não crentes. Ó, o pastor Araildo. Aí vai até mim. Benção, pastor. Eu que né? sou um dos mais novos aqui também, já tive essa experiência. A gente sente isso, a gente percebe isso. É o pastor Araildo, vem, me abraça, me pede a benção, eu abraço. Não é? Então isso é um carinho, é muito bom. Da igreja tem pelos seus muito pastores. Né? Então eu louvo a Deus por isto e quero parabenizar a todos os irmãos e irmãs que fazem parte desta igreja luziense. Que as bênçãos do Senhor nosso Deus estejam sempre derramadas sobre vocês. E que o poder do Altíssimo esteja sempre ao vosso lado. Eu sou muito grato por fazer parte dessa história e estar também com esta igreja, anunciando, falando do grande amor, direcionando os irmãos para todos nós chegarmos até a terra prometida, a Canaã Celestial. Um abraço a todos os meus irmãos e parabéns, Igreja Assembleia de Deus, aqui no município de Santa Luzia. Eu digo no município porque na gestão do pastor de saudosa memória, Francisco de Melo, que a igreja carinhosamente campo, né? Não chamava Francisco de Melo, era Francisco de Mel, porque ele era gente muito boa e a igreja amava. Era 72 congregações, pastor Rubem. Era uma extensão. Era muito grande. Era praticamente a realidade do município. Do município. Ela se estendia até o centro do Apolicarpo. Lá depois do Brejo, né? Depois do Brejo dos Caboclos. Ele passava, quando ele ia fazer o campo, era cerca de 30 dias. Uma maratona. Né? Uma maratona. Ainda uma mais maratona. Pela realidade de transporte. De transporte que não existia. Não era a maior parte, essa facilidade que a gente tem hoje. Né? A maior parte desses povoados eram centros dentro da mata. Centros dentro da mata. A igreja ainda conta uma história que um dia ele chegando de uma jornada dessa em um dos povoados, o irmão tinha matado um macaco, tinha um macaco cozido. Olha aí, tá vendo, pessoal? Tinha um macaco cozido. A gente vai precisar parar por aqui para ficar com gostinho de quero mais, porque essa história vai ter que ir pro livro mesmo. Tinha um macaco cozido, viu? E aí ele fez o seguinte, de tanta fome, ele só fez dizer, Senhor, abençoa este macaco. Pronto. Pois bem, muito bom ouvir isso aqui, muito bom essa história e eu sei que eu estou sonhando com esse livro, estou sonhando com esses detalhes e breve, não vai demorar muito, a gente vai estar conhecendo muito dessa história e com esses detalhes riquíssimos que é muito bom de se conhecer, muito edificante, é muito gratificante até, né? Então, pastor Aildo, muito obrigado. Eu é quem agradeço. Fique à vontade também para dar uma palavra, felicitação à igreja. Seja à vontade. Eu também, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo neste momento. E eu me sinto muito feliz em fazer parte desta igreja. Posso dizer que nasci no Evangelho, no lar cristão. Meus pais já serviam ao Senhor, na Assembleia de Deus. E hoje eu sou muito feliz por ainda estar aqui e quero permanecer até a volta do Senhor Jesus. E neste momento eu também quero parabenizar a todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos e parabéns. Graças a Deus. Então, que Deus continue abençoando toda a igreja do Senhor, aí a Desley, em Santa Luzia. E eu vou deixar para fazer as minhas felicitações aos nossos irmãos depois da segunda parte desse vídeo, né? Deste pedal com fé hoje comemorativo pelos 65 anos da Assembleia de Deus. Então ficamos por aqui com essa parte da entrevista. Daqui a pouco a gente volta trazendo o outro lado dessa história, né? Já com a questão do trabalho administrativo, da questão da liderança da igreja, que vai ficar por conta do nosso líder, nosso pastor Josimar, presidente da Assembleia de Deus em Santa Luzia. Então, nos aguarde aí que já a gente volta
trazendo mais detalhes agora dessa natureza da história da Assembleia de Deus em Santa Luzia dos seus 65 anos. Até mais. Meus irmãos, estamos retomando nosso Pedal com Fé na continuação dessa entrevista que está ocorrendo em 2 etapas, em razão deste mês muito especial para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Luzia, que estará no dia 20 do mesmo, completando 65 anos oficialmente como uma igreja institucionalmente estabelecida aqui no município de Santa Luzia. E, como falei, nada melhor de conversar com os cabeças, os líderes que, no contexto histórico, eclesiástico e ministerial desta igreja, têm com certeza muito a dizer, embora o espaço aqui e o tempo que a gente dispõe para o vídeo, para a entrevista, não é o tempo necessário para se tratar de detalhes que essa história envolve. E eu me sinto nesse momento muito feliz, muito honrado por estar de alguma forma participando dessa história, desde 98 para cá, já mais de 20 anos, 22 anos, que a minha história de fé se confundiu com a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Tenho 24 anos de fé, 2 foram um período que eu diria pré-luziense, no sentido de igreja, e aqui comecei a desenvolver a minha vida cristã, tendo o privilégio de ser encaminhado para o trabalho da liderança da igreja, os trabalhos de caráter mais voltados para a liderança da igreja, tendo o privilégio de estar sob a liderança espiritual deste homem de Deus desde 2001, agosto de 2001, esse servo do Senhor que está aqui ao meu lado, pastor Josimar Lima Silva, que é o nosso líder, nosso presidente da Assembleia de Deus em Santa Luzia, já há pouco mais de 19 anos e alguns dias, pois fez esses 19 anos agora em agosto. E nada melhor do que a pessoa do nosso pastor, que já tem essa vasta experiência histórica, administrativa e de liderança desta igreja, está falando algo também para contribuir com esse trabalho que estamos fazendo aqui em homenagem a esses 65 anos da Assembleia de Deus. E quero aqui dizer ao pastor Josimar, paz do Senhor. É uma alegria poder estar sendo recepcionado aqui pelo Senhor nesse momento que eu considero muito especial para a história da igreja aqui nesta cidade. E vamos iniciar aqui essa entrevista, Eu gostaria do Senhor de tecer aqui o fio da meada a partir de uma pergunta que eu quero expressar aqui para o Senhor. Para o Senhor, o que significa inicialmente e também ao longo da história do Senhor aqui nesta cidade, essa data que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus estará completando agora, dia 20, próximo deste mês? O que significa ela para o Senhor? O que ela diz? O que algo especial o Senhor pode descrever a respeito dessa data e dessa história, no contexto administrativo e eclesiástico desta tão amada denominação Igreja Local aqui em Santa Luzia? À vontade, pastor. Em primeiro lugar, eu cumprimento a todos com a paz bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quero externar aqui a minha alegria, gratidão a Deus, em primeiro lugar, e a esta igreja, e, para quem não sabe, a este filho. Todo pai,
ele tem prazer com os filhos, principalmente quando os filhos procuram satisfazer, trazer alegria para os seus pais. E pela bondade divina, nós já temos alguns filhos no ministério, né? Bem claro, né? E o pastor... Mas que negócio é esse, hein? Que filho é? Onde foi que esse E filho o nasceu? pastor Rubio é o filho mais velho, né? Ou melhor, o primeiro filho, o primogênito. Graças a Deus por isso. E respondendo a sua pergunta, eu diria, em primeiro lugar, que nós temos que olhar a igreja, primeiramente, em dois ângulos, duas vertentes. A igreja como organização e a igreja como organismo. Tanto uma como outra requer compromisso, requer responsabilidade, requer sinceridade, requer obediência e dedicação. A igreja como organização, ela é uma entidade que tem uma personalidade jurídica e que tem os seus deveres e suas obrigações, responsabilidade e assim por diante. E a igreja como um organismo vivo, que é constituído de pessoas, cidadãos, mas que acima de tudo tem um compromisso com o céu. E pela bondade de Deus, nós somos constituídos por Deus para estar à frente do seu trabalho, à frente do rebanho do Senhor. E quero dizer que o que Deus tem mais importante, o que Ele tem de mais importante aqui na Baixa Terra, não são os prédios. E observe que, para a glória de Deus Pai, nós temos muitos prédios bonitos da Assembleia de Deus. Mas o que Deus tem mais importante não são os prédios, não são os bens materiais. O que Deus tem mais importante aqui na Baixa Terra são pessoas, são vidas, são almas que foram redimidas, que foram compradas, que foram resgatadas, que hoje estamos caminhando em direção aos céus de glória. E como bem falou o pastor Rubio no início da sua fala, agora 19 de agosto, nós completamos pela bondade de Deus 19 anos que estamos nesta cidade, 19 anos que estamos à frente da igreja junto com os irmãos. Ninguém trabalha sozinho, ninguém cresce sozinho. Tudo que temos conseguido, que temos alcançado, porque temos parceiros, que temos irmãos, amigos, companheiros. E quero de antemão dizer da minha alegria e prazer em morar nesta cidade, que quer dizer que sou luziense pelo título conferido pela Câmara Municipal, e luziense também de coração. E assembleano, eu não digo de pé roxo, mas sempre mesmo negro, de amor mesmo, de amor. E a responsabilidade é grande, compromisso é grande, mas sempre nós temos os Josués e temos os Arãos, que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos apoiando, nos estimulando, e em tudo, em todos os momentos, que não são só flores, é claro e evidente. É trabalho, quando se fala em trabalho, tem luta, tem adversidade, tem tantas coisas, mas não deixa de não ter o agir de Deus. E Deus diz na sua bendita palavra que agindo Ele, quem impedirá? A princípio, é isso aqui. Pois bem, queridos, então essa panorâmica já é algo muito especial, pois revela o quanto a história da Assembleia de Deus em Santa Luzia é marcada por fatos, por realizações que, como bem disse nosso pastor Josimar, e acredito que ainda vai na sua fala, ainda continuando essa entrevista, a realidade da Assembleia de Deus em Santa Luzia, não com nenhum demérito aos demais líderes que já assumiram essa honrada igreja, que foram líderes que dignamente conduziram o povo de Deus ao longo dessa história que ela vem construindo, homens à semelhança do saudoso pastor Manuel Ferreira Braga, que junto ao pastor Josimar foi e é um dos líderes que mais tempo ficou junto à liderança desta igreja, conduzindo o povo de Deus nesta cidade.
o que demonstra que a Assembleia de Deus é uma igreja acolhedora, que ama os seus pastores, que abraça os seus líderes e que dá as mãos a eles para juntos promoverem o reino de Deus. E a verdade desse fato é que nosso pastor já está com quase 20 anos à frente desse trabalho, provando isto. E, como disse, essa realidade do trabalho da IADESLE ao longo desses anos, ela teve, na verdade, uma mudança de paradigma, eu diria assim, antes e pós pastor Josimar, pois é sabido de todos na Assembleia de Deus em Santa Luzia que pastor Josimar, este que está aqui ao meu lado, na verdade, este que eu estou ao lado dele, nessa oportunidade, mudou completamente a cara da Assembleia de Deus em Santa Luzia para melhor. O que era bom ficou ainda melhor com a administração do nosso líder, pastor Josimar, que sempre tenho dito, na presença dele, na ausência dele, tem tido uma liderança marcada pela generosidade, uma liderança visionária, e de tal forma que hoje a obra do Senhor nesta cidade tem se ampliado e ocorrido que nesta ampliação o trabalho tem se proporcionalmente à realidade da cidade alcançado todos os cantos, todos os bairros, de maneira que dificilmente em um bairro da nossa cidade não tenha crente servindo ao Senhor em congregações próximas a esses convertidos. E isso é algo marcante, eu diria assim, pessoalmente para mim, como uma pessoa que recém-chegado nessa igreja, pouco antes do pastor Josimar ter assumido esse trabalho, que deu para conhecer um pouco da história antes e da história depois da chegada do pastor Josimar à liderança desta igreja. E uma outra pergunta, pastor Josimar, que eu sei que são muitas coisas que vêm à mente, são muitas coisas que a gente experimenta da parte de Deus e que ao longo desses anos Deus permite e nos dá a alegria de experimentar, né, de desfrutar com Ele e no contexto da sua obra, muitos fatos marcantes na vida da gente, né, como pessoa, como servo de Deus, como líder. E eu perguntaria para o senhor, desses 19 anos até aqui, desde 2001, de agosto de 2001 até aqui, eu sei que muitos fatos marcantes o senhor experimentou, o senhor vivenciou, o senhor teve experiências com Deus, com a sua obra aqui nesta cidade. Cite aí alguns que o senhor considerar mais importante, assim, que para o momento aqui, né, para o espaço, seja, vamos dizer assim, o que o senhor destacaria, né, nessa história. Muito bem. Antes de ir direto da tua pergunta, eu diria o seguinte: a história da Assembleia de Deus em Santa Luzia é uma história muito bonita, muito interessante, marcante, impactante. Dia 20 próximo, em nome de Jesus, nós estaremos completando 65 anos de igreja organizada, mais velha do que a própria emancipação do município de Santa Luzia. Verdade. Mas interessante é que durante esses 65 anos, a quantidade de anos e quantidade de pastores líderes, foram poucos pastores que passaram por aqui. Isso já diz muita coisa. Verdade. Já diz o quê? Que é uma igreja acolhedora, uma igreja amiga, uma igreja companheira, uma igreja que está sempre, que sabe cuidar dos seus líderes. E ainda, quando nós somos transferidos para cá, eu não queria vir para Santa Luzia. Onde eu estava bem, achava que estava muito bem, e queria permanecer lá. Mas na época o nosso pastor presidente bateu o pé e eu tive que vir mesmo. E fui transferido. Eu tinha uma preocupação. A Assembleia de Deus de Santa Luzia, uma igreja liderada pelo pastor Braga. Quem é que não sabe quem é o pastor Braga? Um mestre. Um legado que Um legado, um professor mesmo de mãos cheias.
E logo após pastor Braga, eu substituí o pastor Silvestre, um gigante. Ele não é o Silvestre, um gigante, um homem que para ele não existia barreiras, obstáculos. Mas a convenção é você que tem que ir. E eu vi. Interessante, pastor Josimar, pastor Silvestre, lembrando aqui que o senhor fala um gigante, né? E era um homem que era tão intenso em suas pregações. Eu não tive presente nesse episódio, mas conta-se que na região aqui, uma festa na época em que ele pastoreava pela região aqui, inclusive auxiliando o pastor Braga, pregando em uma determinada festa, a pregação foi tão intensa e ele com aquela voz tão forte que tinha, fez com que os microfones, na verdade os fones do som arrebentassem. Isso é marca do pastor, pastor Silvestre. Mas é muito interessante se ouvir a voz do homem de Deus. Ouvindo alguns irmãos relatarem, falarem, que quando da jubilação do pastor Braga, ele já dizia, pastor, para certo para cá, é aquele negão lá de Bacabal. Mas não daria certo ter saído de Bacabal direto para Santa Luzia. Isso aqui é coisa de Deus, que não adianta argumentar. Eu tive que passar por Maracassumé para vir para Santa Luzia e já estamos com esse tempo. E quero dizer uma coisa para você. Santa Luzia, agora eu digo uma palavra do pastor Braga. Me agrada até do Batatal. Eu me agrado até do Batatal. Mas muito bem, mas com a ajuda de Deus, o companheirismo dos irmãos, quando nós chegamos em Santa Luzia, foi uma festa, chegamos aqui por volta de 6 e pouca da manhã, e por sinal, ontem eu falei na igreja, a irmã que me conduziu de Maracassumé para Santa Luzia, a Covid foi só um mês, né? O período agora da Covid, ela descansou no Senhor, já está na glória, irmã Nancy Frois. Muito bem. Aí chegando em Santa Luzia, os irmãos com aquela alegria, coração aberto, e olhando, digo, rapaz, parece que esse branco aqui parece que gosta de negro mesmo. E parece que é verdade mesmo. Mas nós empreendemos o primeiro trabalho de construção, que foi ali o departamento DVD, a parte de cima, uma dificuldade grande, teve algo que me marcou ali. É um desafio. E naquela luta, recém-chegado, houve um dia que o pedreiro disse, vamos parar o serviço por falta de cimento. E aquilo doeu. E eu chamei ele. Parece que ele estava querendo caçar a conversa dele. Eu chamei, vem pra cá, sentamos no banco da praça, tu vai ver o milagre que Deus vai fazer. Mas eu não sabia, não tinha a mínima ideia o que era. Mas Deus me impulsionou para isso. Eu estou sentado ali, junto com o pedreiro. Aí vai passando o irmão Herbert, filho do irmão Josué Gomes. Aí eu gritei, Herbert! Ele voltou, de moto. E digo, me leva ali. Passei a perna na cara da moto dele. Aí nós somos um comércio de um amigo, não é crente ele. Lá que cheguei lá, foi aquela alegria. Pastor, e o que foi, pastor? Eu digo, olha, estou aqui. Aí eu contei para ele. Ele me disse, está faltando quantos sacos de cimento? Eu digo, não, vamos lá. Aí ele foi comigo lá. Chegou lá, ele veio perguntou para o pedreiro, quantos sacos de cimento falta aqui para concluir a obra? Ele disse, pastor, vai apanhar o cimento lá no comércio tal. Isso aí me impactou. Impactou muito. Há outro momento interessante também, na mesma construção, o teto. E agora, como é que nós vamos fazer? A renda muito pouca e uma obra um tanto cara. Mas a amizade é coisa muito boa. Aí, na época, estava sendo prefeito lá em Maracassumé, irmã Elisa, eu liguei para o Manel. Manel, nós estamos aqui com a construção, coisa e tal, estamos precisando de madeira. Ele disse, mande fazer o orçamento. Fizemos o orçamento, passei para ele. Semana seguinte chegou um Mercedes carregado de madeira. E graças a Deus. E daí para aí pronto. Aí Deus abriu as portas. Graças a Deus, como falou o pastor Rubens, nós estamos presentes
em quase todos os bairros da cidade, aonde nós já temos um trabalho já estabelecido. Nós temos terrenos, para que você tenha ideia, nós temos lote na Santa Maria, no Cesto da Sucano, aqui no São Vicente, Senhor Dias, né? Seu Dias, lá Matadouro. na Matadouro, lá na Vila Isabel, para construir em nome de Jesus. E vamos construir em nome de Jesus. Sozinho? Não. Nós, a igreja, junto, parceria, as pessoas amigas também têm sido muito solícitos para com o trabalho do Senhor Deus. E nós só temos motivo para agradecer. Outra coisa interessante, pastor Rubens, que me alegra muito, é ver vocês. Ver vocês, que nós vimos no começo, como surgiu, coisa e tal, ajudando, suportando, momento de puxar de orelha, coisa e tal. Quando há necessidade, é claro que o pai tem que dar uma... Desce o rei. Mas agora eu vejo vocês aí, está ladeado e ver vocês pregando. Isso é motivo de alegria, de contentamento, de gozo. Fico muito feliz com isso. Outra coisa que me alegra muito é ver esses nossos jovens. Graças a Deus que nós temos estimulado, e hoje a gente vê a quantidade de jovens estudando, se formando. Isso é coisa muito boa. A igreja é uma boa, senhor. A igreja avançando. E precisamos avançar. Todos nós precisamos avançar. E quero dizer para você que parece que a igreja de Santa Luzia vai ter que me aturar um pouquinho mais, que não estou com muita vontade. Estou com vontade de sair daqui para o Batatal. Aí o senhor disse, fale baixo. Bem, meus irmãos, é maravilhoso, né? A gente relembrar, trazer tudo isso à memória aqui, quanto a obra de Deus e o que Deus vem fazendo com a sua igreja, através da sua igreja ao longo dessa história. O tempo aqui é pouco demais, né? Para tantas coisas boas que a história da Assembleia de Deus em Santa Luzia comporta. Mas, pastor Josimar, para finalizarmos aqui, já está quase com meia hora aqui de conversa. Já passou muito rápido. E vamos caminhar aqui para os finalmente. Deixa aí, senhor, uma palavra sua, como nosso líder, como nosso pastor, como anjo da igreja, né, para esta data e por esta data muito especial na igreja, sua palavra de felicitação, sua palavra de instrução, sua palavra de pastor. Fique à vontade. Amém. 65 anos, lutas, dificuldades, momentos tensos, barreira. Talvez que os pioneiros, aqueles que começaram com os primeiros tijolos nesta construção, muitos deles já não existem mais. E outros talvez que deixaram de prosseguir na caminhada, outros já estão aguardando o chamamento para o descanso eterno. Mas certo é que a obra cresceu, o trabalho cresceu, está como está. Muitos colegas pastores passaram por aqui, pastores de igreja, pastor presidente, como pastor auxiliar. E hoje somos nós. O momento é nosso, a vez é nossa, a oportunidade é nossa. Nós temos que deixar o nosso legado também. Enquanto existir esta geração, quem é que vai esquecer do pastor Braga? Dos ensinos do pastor Braga? Aí de outros que passaram por aqui, pastor Zé Gomes, pastor Francisco de Melo, e alguns irmãos chamam pastor Francisco de Mel, pastor Mesquita, pastor José Gomes, já falei, e outros, do Silvestre, Rodrigues Salles, pastor João Carvalho, que é filho desta igreja, e tantos outros. Mas a oportunidade é nossa, o momento é nosso. Então vamos fazer de tudo
para deixar um legado também. E que Deus, pela sua bondade e graça, continue nos assistindo, nos ajudando. Não só nós como igreja, mas nós como igreja, nós como cidadãos luzienses. Porque a cidade estando bem, isso aqui é interessante, a cidade estando bem, todos nós estaremos bem. A cidade progredindo, todos nós acompanhamos este progresso. Me chama muito a atenção, quando um benefício chega em um bairro, aí os moradores começam a ajeitar a casa, coisa e tal. Quando a igreja constrói um templo lá no bairro, que pela bondade do Senhor Deus, os nossos templos são até de certa forma bem agradáveis, estruturados, aí você vê os vizinhos começam também, isso é muito bom. Né? Incentivo que ocorre naturalmente. Justamente, é um incentivo natural, né? Não é nada forçado, não. E quero deixar para todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, é o que diz Jeremias 33:3. Eu sempre digo para a igreja aqui em Santa Luzia, quando eu estiver lá na glória, aí muitos vão lembrar, que era o versículo do pastor Josimar. Eu estou lembrando da história do Orlando. Orlando daquela Israel. Né? O pastor Rubio tocou nesse assunto. É um momento de descontração aqui. Nós estávamos construindo o templo lá na Nova Santa Luzia. Betsaida, né? A Betsaida, a congregação Betsaida. Aí o momento lá, o irmão João, disse, aqui pastor, o que o Orlando está dizendo? Aí me aproximei, disse, o que foi? Diga aí, Orlando. Ele disse, não pastor, estou dizendo aqui que daqui a uns tempos vamos perguntar, quem foi que fez essa calçada? Aí vão dizer assim, foi o pastor Orlando. E quem era auxiliar dele? Era o finado João. Matou logo o João. Aí eu achei interessante, digo, Orlando, e o que vão dizer quem era o pastor? Ele, só eu. Aí ele terminou dizendo, o pastor era o saudoso pastor Josimar, me matou também. Menino boa de cara. Bom, muito bem, mas voltando para o versículo, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que Deus, pela sua infinita bondade e graça, abençoe cada luziense, abençoe cada um de nós para a glória de Deus Pai. Pastor Rô, Deus abençoe você cada vez mais. Esse ministério, que é o ministério, essa obra magnífica, e é sempre muito bom, né? É se propagar o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. E vamos à luta, e vamos andar juntos, ombreados, porque as mãos do Senhor, aonde tem união, onde o Senhor está presente. Deus abençoe. Deus ordena a bênção, né? Em nome de Jesus. Pois bem. Amém! Pois graças a Deus, meus irmãos, estamos concluindo esta segunda parte e última dessa entrevista, né, de comemoração aos 65 anos da Assembleia de Deus de Santa Luzia. E quero aqui nessa conclusão agradecer a Deus pelo privilégio de servir ao Senhor junto a este homem de Deus, que Deus graciosamente me deu a honra, o privilégio de ser introduzido no Santo Ministério, na autorização e na ordenação, através do ministério deste homem de Deus, que para mim é algo excepcional, pois quem conhece o pastor Josimar, tanto no contexto pessoal da igreja local, quanto convencional, sabe, e eu vou falar isso aqui sem nenhuma demagogia, do peso e também da grandeza que tem o seu nome nesses dois contextos. E isso para mim não é pouca coisa, não. É muita coisa. É Deus que faz isso. E eu me sinto muito feliz. Eu, na verdade, me sinto no lugar certo, ao lado das pessoas certas e fazendo a coisa certa, que é a obra de Deus, e principalmente no tempo certo, que é o tempo de Deus. E quero aqui também trazer à memória os nomes dos nossos companheiros, que junto a este homem de Deus somam forças, dão as mãos e contribuem para o avanço da obra do Senhor nesta cidade
e que também estão tendo o privilégio de construir essa história, o que é muito honroso para nós. E faço referência ao nosso pastor Eraildo Torres, que coordena a área 2, pastor Oswaldo Vieira, que coordena a área 3, pastor Leonardo Carvalho, que coordena a área 6, pastor Jeremias, que coordena a área 8, pastor José Filho, que coordena a área 7 e também a área 4, né? Que ficou sem o seu líder, que foi transferido da área 4 para 6, foi o pastor Leonardo, que estava lá o pastor Gils, que, para a glória de Deus, assumiu o campo na Siquel, mas é também dos nossos companheiros que construiu durante esse tempo conosco também essa história e vem construindo. E fazer referência aqui também ao nome do pastor José Jarleilson, que eu chamo ele de primeiro imediato. Está sempre ao lado do nosso pastor Josimar, coordenando com ele a área 1, né? Tem sido um amigão, é um amigão, sempre prestativo, sempre do lado, sempre disposto. E aqui não poderia deixar de fazer referência às nossas companheiras, que sem elas nós estamos mortos. Verdade. Tem sido verdadeiras amigas, né? E guerreiras, como diz a Bíblia mesmo, né? A auxiliadora idônea ao nosso lado, sofrendo conosco, se alegrando conosco e cumprindo conosco o propósito de Deus. E preciso também mencionar o nome delas, né? Missionária Ida, esposa do nosso pastor Josimar, missionária Iris, esposa do pastor Eraildo, missionária Socorro, esposa do pastor Oswaldo, missionária Aurilene, esposa do pastor Leonardo, missionária Eliane, esposa do pastor José Filho, missionária Geisa, esposa do pastor Jarleilson, missionária Francilene, esposa do pastor Jeremias, e não poderia deixar de falar sobre a minha rainha, né? Missionária Ozelita, que embora hoje distante em razão de algo muito intenso que ocorreu com a família, mas Deus está dando graça, e que Deus abençoe ela aí onde está, nesse momento, junto à família, sofrendo e vivendo essa realidade, mas sendo confortada por Deus também. E agradecer ao Senhor por esta igreja, que tem sido, como disse o pastor Josimar, uma igreja que tem nos abraçado, que realmente tem, eu diria, acolhido com amor, recebido com apreço, aquilo que Deus dá para a sua igreja, que são pastores, né? Porque a palavra de Deus mesmo diz: eu é quem vos darei pastores, para que lhe apacentem o meu povo com inteligência e consciência. E isso a Igreja Assembleia de Deus em Santa Luzia tem sabido, tem de fato se colocado e se portado de uma forma a considerar e a receber com gratidão que Deus tem entregado para ela. Então, parabéns à Assembleia de Deus em Santa Luzia, parabéns a todos os nossos irmãos, desde as crianças aos anciãos, que a boa mão do Senhor continue sobre todos nesta igreja, sobre toda a liderança do nosso pastor, e que continue o Senhor levando a bom termo essa história bonita, promissora e próspera, até Ele voltar, para nos arrebatar aonde a nossa missão aqui vai cessar. Então ficamos por aqui. Se fosse para ir para 1 hora, tinha conversa aqui, tinha muita coisa para falar, mas em razão do tempo a gente precisa parar por aqui e agradecer a Deus por tudo isso. Então, parabéns pelos 65 anos da IADESB, parabéns à Assembleia de Deus em Santa Luzia. E até o próximo Pedal com Fé, querendo Deus, agradecido ao Senhor por esta oportunidade, por essa honrosa oportunidade de estar aqui com o nosso líder, com esse momento descontraído, alegre e, eu diria, muito importante também para a história da Assembleia de Deus de Santa Luzia, que é o objetivo dessa nossa homenagem aqui neste canal. Então, você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, divulgue e venha ser instrumento de bênçãos também nessa história da Igreja Assembleia de Deus em Santa Luzia. Pois é, pessoal, pedal concluído, mais de 40 km. Agradecer aqui a companhia do Dr. Ozanam, Gabriel, homem do Vapo. E aí, que tal o pedal hoje? Bom demais. Vou passear a camisa. Dá pra ir outra vez? E pagar a conta também? Dá sim. Só marcar. Pois é, pessoal, ficamos por aqui. E marcar um outro pedal
sua camisa de novo. Então até o próximo Pedal com Fé, querendo Deus. Até mais. Paz do Senhor.